Meus queridos irmãos e amigos, eu cumprimento a vocês com a paz e a graça de Cristo Jesus. Desde já, muito obrigado por você estar assistindo hoje ao canal da nossa igreja. Eu desejo que sua vida seja ricamente abençoada pela palavra que irei compartilhar com você nesse momento. O texto que Deus colocou em nosso coração para falar hoje está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Esse versículo nos diz: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O tema que irei tratar nesta manhã é Anazó Pirem, reacenda as chamas. O que isso significa? Eu já vou te explicar. A segunda carta escrita a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo já no final da sua vida e ministério. Tudo aponta para o fato de que Paulo estava preso em uma prisão insalubre, aguardando assim a sua sentença final. Possivelmente, Paulo está com a expectativa de que o seu desfecho nesta vida está próximo. E ele revela nessa carta estar preparado para passar pela morte e diz ele que completou bem a sua carreira, a jornada para a qual o Senhor o havia chamado. Segundo a Timóteo, portanto, se reveste de uma carta também de despedida, mas, além disso, em uma carta de um velho pastor para um jovem pastor que era Timóteo. Timóteo, na ocasião desta carta, pastoreava a igreja em Éfeso. E, ao que tudo indica, pelo que podemos ler na própria carta, Timóteo padecia de algum desânimo espiritual em relação ao exercício dos seus dons. Deus havia chamado Timóteo para pregar o Evangelho, para ministrar a palavra do Senhor, para ser um pastor de um rebanho a quem o Senhor lhe confiara. Naquele momento, Timóteo era o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso. Mas, como acabo de mencionar, Timóteo parecia estar um tanto quanto desanimado. Paulo chega a citar um pouquinho antes, no verso 4, que se recorda das lágrimas de Timóteo e que está ansioso para vê-lo, para que o próprio Paulo transborde de alegria. Paulo tem consciência de que Timóteo tem chorado, tem sofrido, e em toda a carta, Paulo estimula o jovem pastor a não envergonhar-se do seu dom, a não envergonhar-se do Senhor Jesus, mas a permanecer firme no exercício para o qual fora chamado a desempenhar, que era o exercício do sagrado ministério. E então, dentro desse contexto, Paulo usa uma figura riquíssima nesse verso 6 para se dirigir ao desanimado Timóteo. Paulo pede a Timóteo que reavives o dom de Deus que há em Timóteo pela imposição das mãos de Paulo. Quando Paulo usa a palavra reavives o dom de Deus, nós temos que entender que o que estava frio na vida de Timóteo era a sua dedicação a Deus, o seu labor pelo Senhor. Era o exercício dos dons de Timóteo que estavam um tanto quanto frios. E aí, quando Paulo usa a expressão traduzida aqui por reavives, ele usa uma palavra grega que está no tema da devocional desta manhã. Essa palavra grega é Anazó Pirem. E essa palavra, ela é um verbo que está no modo indicativo presente e na voz ativa. Significa que Paulo está indicando a Timóteo o que este precisava fazer
naquele momento da sua vida. E o que Timóteo precisava fazer era reacender as chamas. É isso que significa literalmente a palavra anasopirem. Literalmente, reacenda a pira, reacenda as chamas. Todos nós sabemos perfeitamente que quando nós vamos fazer um churrasco, por exemplo, nós temos que reacender a churrasqueira para que então ela exerça o seu propósito devido. E as brasas, elas não ficarão acesas para sempre. Haverá um momento que o seu calor arrefecerá. E então, quando for necessário realizar um novo churrasco, então as chamas serão reacendidas. Paulo usa essa figura de chamas que precisam estar sendo reacendidas para ilustrar que o exercício dos nossos dons e do nosso ministério está sujeito a esfriar-se ao longo do tempo. E de quando em quando é necessário reavivar o nosso dom, reacender as chamas do nosso labor. E por que eu estou trazendo esta palavra a nós aqui no canal esta manhã? É porque nós nunca somos, de fato, totalmente constantes em nossa fé, nem no exercício do nosso trabalho para Deus. Certamente você que me assiste não foi ou é o mesmo desde o início da sua fé. É bem provável que você tenha tido momentos aonde você, como se comparado a um fogo, a chamas, tenha queimado mais ardentemente, tenha trabalhado mais intensamente pelo Senhor, tenha estado à frente de áreas no reino de Deus, tenha tido um labor mais dedicado, um fogo mais intenso, queimando mais para a glória do Senhor. E é possível que nesse exato momento as suas chamas estejam frias. Você não seja mais aquele cristão que já foi. Talvez você não seja mais tão assíduo à casa do Senhor como você foi antes. Talvez você não seja mais tão fervoroso à leitura das Escrituras e à oração como você já foi. Ainda que você ore, leia a Bíblia, frequente a igreja, mas é como se aquela paixão que queimou antes estivesse um tanto quanto arrefecida. E aí, talvez você não esteja exercendo os seus dons no reino de Deus como você já exerceu um dia. E se você está se sentindo desta maneira, o recado de Paulo a Timóteo se aplica a você também. Portanto, se você está frio no trabalho para o Senhor, no exercício dos teus dons, se você tem andado abatido, se você tem chorado diante de Deus, se você contempla-se no espelho e vê a caricatura daquilo que foi um cristão mais vigoroso no passado, você que se vê mais arrefecido no exercício dos seus dons, Deus fala a você hoje por meio dessa mensagem: reavive esse dom, sopre as brasas novamente, volte a servir ao Senhor como você fazia antes. E aí, às vezes nós esperamos que desça do céu um ímpeto, não é? E invada o nosso coração e nos levante novamente. Bom, essa ação é até possível, obviamente, mas esse texto nos está incitando a uma atitude. E a atitude é: volte a ser quem você foi para Deus. Volte a dedicar-se como você já se dedicou ao Senhor. Levante-se. Certamente, o Senhor não necessita de nós no sentido de que Ele é autossuficiente. Porém, também certamente, o Senhor escolheu nos capacitar e nos usar para a sua glória. E esse Senhor te chama agora, nesse momento,
a levantar-se e a agir. Volte-se para Ele e diga: Senhor, quero te servir com a mesma alegria de antes. Reacenda as minhas chamas. E você põe a mão na massa. Levante-se e sirva ao Senhor. Talvez esta seja a alegria que está te faltando no momento. Talvez agora você se dedique a tantas coisas, menos ao Senhor. Não faça assim. Faça sempre do Senhor a sua prioridade. Sopre as brasas. Esse fogo precisa voltar a arder. A sua igreja necessita de pessoas como você. Seus líderes necessitam de pessoas como você. Você, líder, seu rebanho necessita daquele vigor do início, daquela dedicação do início, daquele calor dos primeiros anos. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Obrigado, Deus, por nos abençoar com o texto sagrado. Vem fortalecer nossa fé e revigorar nossos passos. Pedimos ao Senhor que reacenda a nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido ouvinte, te guarde, seja com sua vida.